Atenção! Se você gosta de drama, traição e reviravoltas inesperadas, este é o seu lugar. Dê um curtir, compartilhe e inscreva-se no canal para não perder nenhuma história. O Segredo dos Barões, uma vingança silenciosa. Gancho inicial. Você já se perguntou que segredos se escondem por trás das fachadas mais perfeitas? E se a pessoa em quem você mais confia estivesse tecendo uma rede invisível por meses para destruir tudo o que você conhece? Imagine isto. Você é um magnata da indústria. Seu nome é sinônimo de poder e sucesso. Você tem uma vida de sonho, uma esposa impecável e uma amante, uma artista que você acredita proteger nas sombras. Mas em uma noite, no auge do seu triunfo artístico, um carro irrompe na cena. Um Rolls Royce preto, o carro da sua esposa. E de repente, o chão se abre sob seus pés. Esta é a história de como o Barão Arthur Montenegro, um colosso dos negócios, viu seu mundo desmoronar por subestimar as duas mulheres de sua vida. Arthur Montenegro, um homem cujo nome ecoava nas salas de diretoria como uma prece. Um titã do setor financeiro na vibrante São Paulo. E ela, Lívia Ribeiro, sua musa secreta. Uma artista cujo talento ele cultivava entre as sombras, enquanto sua esposa, a baronesa Beatriz de Vasconcelos, dominava a luz do seu mundo público. Aquela noite era o triunfo de Lívia, uma galeria paulistana brilhando com seu gênio, financiada pela rede de enganos de Arthur. Enquanto as luzes da metrópole cintilavam sob eles, ele estendeu a mão para Lívia, um toque fugaz e condenatório que prometia um futuro que ele não podia lhe dar. Mas então, um suave ronronar rasgou a noite paulistana. Um carro preto, de uma elegância impossível, parou na calçada. E Arthur Montenegro gelou. Era o Rolls Royce de sua esposa. O penthouse dos Montenegro na Avenida Faria Lima não era apenas um lar. Era uma declaração. Era um testamento ao domínio de Arthur no mundo das altas finanças. Um espaço diáfano de vidro e aço que dominava o Parque Ibirapuera como uma varanda real privada. Cada superfície brilhava, desde os polidos pisos de mármore de Carrara até as taças de cristal que nunca acumulavam poeira. Era um mundo perfeito, meticulosamente curado, muito parecido com sua esposa, Beatriz. Beatriz de Vasconcelos não era simplesmente uma esposa, era uma dinastia. Única herdeira da fortuna naval, Oswaldo Andrade S.A., ela havia se casado com Arthur não por seu dinheiro, mas pela empolgante ambição que via em seus olhos, o mesmo fogo implacável que havia construído o império de sua própria família. Ela se movia por sua gaiola dourada com uma graça natural que desmentia uma vontade de ferro. Suas festas eram lendárias, sua filantropia estratégica e sua lealdade, uma vez entregue, absoluta. Para o mundo exterior, eram o casal de poder definitivo. Arthur, o titã autossuficiente, e Beatriz, a rainha de sangue azul. Mas dentro da silenciosa perfeição, com o ar-condicionado de suas vidas, as rachaduras haviam começado a se formar. As conversas haviam se tornado raras, substituídas pelo silêncio confortável e perigoso de duas pessoas que já não precisavam de palavras para saber o que o outro pensava ou para esconder o que sentiam. Arthur se via sufocando na previsibilidade de tudo aquilo: os galas beneficentes, os verões em Angra dos Reis, os beijos educados na bochecha que cheiravam a perfume caro e obrigações tácitas. Ele amava sua esposa, ou pelo menos amava a ideia dela. Admirava sua força, seu intelecto, seu inabalável aplomb. Mas já não estava apaixonado pela vida que haviam construído. Era uma prisão bela e impecável. E então,
Lívia Ribeiro entrou em seu escritório. Ela não havia vindo buscando caridade ou um caso. Era uma artista iniciante, uma pintora com um portfólio cheio de talento cru e caótico e uns olhos que ardiam com uma desesperada necessidade de ser vista. Ela estava ali para apresentar um mural para o lobby de seu mais novo arranha-céu, a Torre Montenegro. Sua apresentação foi desajeitada, sua voz tremia ligeiramente. Mas sua arte era impressionante, era vibrante e viva, cheia de pinceladas desordenadas e apaixonadas que eram a antítese de sua própria existência estéril. Ele rejeitou a proposta do mural. Era audaciosa demais, indomável demais para a estética corporativa, mas não a rejeitou. Em vez disso, ofereceu-lhe algo muito mais sedutor: mecenato. Ele criou uma bolsa através de uma de suas fundações familiares menos conhecidas, o Fundo Montenegro para Artistas Emergentes, um fundo de um único membro. Deu-lhe um estúdio privado em um armazém reformado no bairro boêmio da Vila Madalena. Pagou por seus materiais e começou a visitá-la sob o pretexto de mentoria. No início, foi inocente. Ele estava cativado por seu processo, pela forma como ela atacava uma tela, como se lutasse contra um anjo. Ele a observava por horas, sentado em um banquinho manchado de tinta, tomando o uísque de uma caneca lascada enquanto ela trabalhava. Ela falava sobre cor e luz, sobre dor e paixão, de uma maneira que fazia seu mundo de margens de lucro e avaliações de ações parecer oco. Ela era real. Tinha tinta debaixo das unhas e sujeira no cabelo. Não era asseada nem perfeita. Era magnífica, maravilhosamente imperfeita. E Arthur, o homem que tinha tudo, se viu desejando a única coisa que não podia ter: uma vida que parecesse tão real quanto uma de suas pinturas. Suas conversas lentamente desviaram da arte para a vida. Ele lhe falou das pressões de seu mundo, da solidão no topo. Ela lhe falou de suas lutas, seus sonhos de um dia ter uma exposição individual, de ver seu nome na parede de uma galeria. Ela se tornou sua confidente, sua benfeitora, sua campeã. E com cada visita, a linha entre o mecenas e algo mais começou a se confundir. Ele começou a lhe trazer presentes, não joias extravagantes, como as que dava a Beatriz, mas coisas atenciosas. Um raro conjunto de pigmentos do Japão, um livro de Degas de primeira edição, um suéter de cachemira para o estúdio com correntes de ar. O caso começou não com uma explosão repentina de paixão, mas com uma lenta e inexorável inevitabilidade. Aconteceu em uma terça-feira chuvosa. A cidade era uma mancha cinza do lado de fora das grandes janelas do armazém. Lívia estava frustrada com uma peça, um turbilhão caótico de azuis e cinzas que ela sentia que não conseguia capturar a emoção pretendida. "Está morta, Arthur", disse ela, jogando o pincel com desgosto. "Não tem vida?" Ele se aproximou da tela, ficando atrás dela. Ele podia sentir o cheiro de terebintina em suas roupas e o leve e doce aroma de seu shampoo. Ele não olhou para a pintura. Olhou para ela refletida na janela, sua testa franzida em concentração, seus lábios ligeiramente entreabertos. "Não está morta", disse ele suavemente, sua voz um murmúrio grave. "Está apenas esperando uma faísca." Ele estendeu a mão pairando sobre a dela por um momento, antes que seus dedos se envolvessem suavemente em seu pulso. Ele não guiou a mão dela para a tela. Em vez disso, simplesmente a segurou, seu polegar acariciando a pele delicada do interior do pulso dela. O ar crepitou. O som da chuva contra o vidro pareceu desaparecer. Ela virou a cabeça lentamente, seus grandes olhos expressivos procurando os dele. Naquele momento ele não era Arthur Montenegro,
CEO. Era apenas um homem faminto por uma conexão que não conseguia encontrar em casa. E ela não era uma artista em apuros. Era a faísca que ele estava esperando. Ele se inclinou e a beijou, e o mundo perfeitamente construído que ele havia erguido começou a tremer em seus alicerces. A chave de ouro tinha uma fechadura quebrada, e pela primeira vez em anos, Arthur sentiu que estava voando. Você acha que Arthur estava realmente apaixonado por Lívia, ou apenas pela ideia de uma vida real que ela representava? Deixe sua opinião nos comentários. O caso com Lívia se tornou o mundo secreto de Arthur, uma fuga vibrante e intoxicante da realidade monocromática de sua vida com Beatriz. Seus encontros clandestinos eram o ponto central de suas semanas. Ele inventava reuniões de diretoria noturnas, viagens de negócios fictícias para Recife ou Porto Alegre, e longos jantares de networking que na verdade eram passados no estúdio caótico de Lívia, impregnado com cheiro de tinta. Este novo mundo tinha suas próprias regras, seus próprios rituais. Eles nunca se encontravam em locais públicos onde ele pudesse ser reconhecido. O domínio dele era o estúdio, um vasto espaço aberto onde estavam livres do julgamento, de olhares indiscretos. Eles pediam delivery de um pequeno restaurante tailandês da esquina, comiam de embalagens de papelão sentados no chão e conversavam por horas. Ele aprendeu sobre a infância dela em um bairro operário, de Comunidade da Maré, sua bolsa para a Escola de Belas Artes de São Paulo, os anos que ela passou servindo mesas para sobreviver. A vida dela era uma tapeçaria de luta e resiliência, tão diferente do privilégio herdado que definia o passado de Beatriz. Com Lívia, Arthur se sentia visto. Ela não se impressionava com sua riqueza. Ela se fascinava por sua mente. As histórias que ele contava de seus primeiros dias construindo sua empresa do zero. Ela via o jovem ambicioso que ele havia sido, não o monólito corporativo em que ele se tornara. Ela o desenhava enquanto ele falava, seu lápis de carvão voando pela página, capturando um vislumbre de vulnerabilidade em seus olhos que ninguém mais via, e muito menos sua esposa. O aspecto físico de seu relacionamento foi uma revelação. Com Beatriz, a intimidade havia se tornado um ato programado e perfunctório, mais um item em um calendário compartilhado. Com Lívia, era espontâneo, apaixonado e profundamente conectado com a energia criativa que pulsava em seu estúdio. Era uma extensão da arte que o cercava, bagunçada, bela e absolutamente absorvente. Mas o segredo era uma presença constante e corrosiva. Cada vibração de seu celular lhe causava um arrepio de ansiedade. Uma mensagem de Lívia, um simples "pensando em você", tinha que ser apagada imediatamente. Uma mensagem de Beatriz: "Não se atrase, querido. Os Almeida nos esperam para o brunch amanhã." Era um lembrete arrepiante da vida que ele estava traindo. Ele vivia uma dupla existência, um mestre da compartimentação. Tornou-se um mentiroso especialista, tecendo intrincadas redes de meias-verdades e negações plausíveis, com uma facilidade que o assustava. A culpa era um veneno que se infiltrava em tudo. Ele se pegava no reflexo do espelho de seu banheiro de mármore em casa e mal reconhecia o homem que o olhava. Observava Beatriz do outro lado da mesa, parecendo impecavelmente elegante enquanto relatava seu dia. Uma reunião do conselho do museu, um almoço com a esposa do senador, e uma onda de autoaversão o invadia. Era sua esposa, a mãe de seus 2 filhos mais velhos, que estavam em um colégio interno no Sul. A mulher que o apoiou por 20 anos merecia algo melhor do que aquilo. No entanto, no momento em que ele estava longe dela, no momento em que dirigia para o estúdio de Lívia,
A culpa recuava, substituída por uma febril antecipação. Ele era um viciado, e Lívia era sua droga. A culminação de seu mecenato foi a primeira exposição individual de Lívia. Ele havia movido peças, pedido favores e garantido uma galeria de prestígio no bairro dos Jardins para sua estreia. Ele havia financiado anonimamente todo o evento, do catering aos convites, enquadrando-o como uma iniciativa da galeria para promover novos talentos. A mostra se chamaria Veias Paulistanas, uma coleção de suas paisagens urbanas mais poderosas. A noite da inauguração foi elétrica. A galeria estava cheia de críticos de arte, colecionadores e a elite da cidade, todos ali para ver a obra desta misteriosa nova artista que havia surgido do nada. Arthur manteve distância, misturando-se à multidão, interpretando o papel de um convidado indiferente que simplesmente havia passado para dar um oi. Ele observou Lívia do outro lado da sala, uma visão com um vestido preto simples, seu rosto corado por uma mistura de terror e euforia. Ela era uma estrela, e ele as havia posto no céu. Sentiu um orgulho possessivo tão intenso que era quase doloroso. Ele as havia descoberto. Ele as havia nutrido. Aquela noite, aquele sucesso, era tanto dele quanto dela. Mais tarde naquela noite, quando a multidão começou a se dispersar, ele a encontrou em um canto mais tranquilo da galeria, de pé em frente à sua peça maior, uma impressionante e caótica representação da Estação da Luz na hora do rush. "Você conseguiu, Lívia", sussurrou sua voz carregada de emoção. Ela se virou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Nós conseguimos, Arthur. Eu não poderia, nada disso estaria aqui sem você." O ar entre eles estava pesado com tudo o que não havia sido dito. A galeria esvaziava, a equipe removia discretamente as taças de champanhe. Eles estavam de pé sob um foco de luz que iluminava a pintura atrás deles, banhando-os em um brilho quente e íntimo. Este era o momento deles, uma celebração de sua colaboração secreta, seu amor secreto. Ele olhou ao redor. Os poucos convidados restantes estavam do outro lado do grande salão. De costas para eles, ele sentiu uma onda imprudente de emoção, uma necessidade desesperada de reivindicar o momento, de torná-lo real, mesmo que por um segundo. Ele estendeu a mão e acariciou suavemente sua bochecha, seu polegar roçando sua pele. Era um gesto que ele havia feito 100 vezes na intimidade de seu estúdio, mas aqui, sob as luzes da galeria, era uma transgressão profunda e perigosa. Era um reconhecimento de tudo o que eram, em um lugar onde supostamente não eram nada. Ele se inclinou, seus lábios a poucos centímetros dos dela. O mundo desapareceu. Só havia ela, o cheiro de óleo de linhaça e a batida de seu próprio coração traiçoeiro. E então, através das grandes janelas de vidro da galeria, ele viu. Deslizou até a calçada com a graça silenciosa e predatória que apenas um veículo de mais de R$500 mil poderia possuir. Um Rolls-Royce Phantom longo, incrivelmente elegante, de cor preta personalizada. Ele só conhecia uma pessoa que possuía um carro assim. Um carro que ele havia comprado para seu último aniversário. O sangue dele gelou. O calor do momento desapareceu, substituído por um terror ártico. Cada músculo de seu corpo ficou tenso. Sua mão, ainda no rosto de Lívia, parecia pesar 1000 quilos. Ele não conseguia se mover, só conseguia observar com horror abjeto, enquanto a porta traseira se abria e um elegante salto, calçado em um sapato Christian Louboutin, pisava no pavimento. Sua esposa, Beatriz de Vasconcelos, havia chegado. O que você faria no lugar de Arthur naquele instante? Tentaria fugir ou enfrentaria a situação?
Me diga sua estratégia nos comentários. O tempo pareceu distorcer-se, esticando-se e comprimindo-se no espaço de uma única e horrorizada batida do coração. A mente de Arthur, geralmente uma fortaleza de decisões calculadas e ordens rápidas, era agora um turbilhão de puro pânico. Sua mão ainda estava no rosto de Lívia. O gesto íntimo e possessivo parecia uma marca gravando sua culpa em sua própria pele, para que o mundo, para que sua esposa, visse. Lívia, sentindo a tensão súbita e violenta em seu corpo, recuou ligeiramente. Sua testa franziu-se com confusão. — Arthur, o que houve? Sussurrou ela. Sua voz um fio frágil no silêncio repentinamente cavernoso da galeria. Ele não conseguiu articular palavras. Só pôde olhar fixamente pela janela, com a respiração presa na garganta. Ele retirou a mão do rosto dela, como se sua pele tivesse se tornado ferro em brasa. O movimento foi desajeitado, espasmódico, como o de uma marionete cujas cordas tivessem sido cortadas abruptamente. Beatriz emergiu do Rolls Royce. Ela não estava vestida para uma festa. Usava um trench coat cor de creme, justo e acinturado, parecendo menos com alguém que ia a uma inauguração de arte, e mais como um general chegando para inspecionar um campo de batalha. Seu cabelo loiro estava preso em um coque severo e elegante, e seu rosto, mesmo daquela distância, era uma máscara de serena neutralidade. Não parecia zangada, não parecia ferida, parecia decidida, e isso era infinitamente mais assustador. Ela entregou um papel ao concierge, que se apressou em abrir a porta para ela com um movimento desdenhoso do pulso, e então dirigiu seu olhar diretamente para a janela de vidro da galeria, diretamente para eles. Não havia ambiguidade. Ela os viu. Viu ele. Viu a forma como estavam próximos demais, a forma como ele acabara de retirar a mão, o rubor culpado que sentia queimar em suas próprias bochechas. Seus olhos, duas pedras de gelo glacial, encontraram os dele. Por um momento que pareceu uma eternidade, o mundo consistiu apenas nos 18 metros de pavimento e vidro que os separavam. — Arthur, você está me assustando, insistiu Lívia, sua voz subindo com ansiedade. Ela seguiu seu olhar aterrorizado e viu a mulher na calçada. Ela não sabia quem era, mas soube pela expressão no rosto de Arthur que aquilo era um desastre. O galerista, um homem corpulento chamado Gerard, apressou-se em direção à entrada para saudar a importante recém-chegada. — Meu Deus! Murmurou Arthur, as palavras escapando de seus lábios em uma lufada de ar. As engrenagens de sua mente giravam, tentando se encaixar, formular um plano, uma desculpa, algo grande o suficiente para cobrir aquela ferida aberta em sua vida. Mas não havia nada. Ele estava preso, completa e totalmente preso. Beatriz empurrou a pesada porta de vidro. O murmúrio fraco dos convidados restantes se extinguiu quando as cabeças se viraram. Sua presença impunha a atenção. Ela deslizou pelo salão, seus olhos escaneando o espaço com um ar tranquilo e avaliador, como se estivesse considerando comprar toda a coleção. Ela acenou educadamente para Gerard, que gaguejava uma saudação, mas seu olhar passou por ele e se fixou novamente em Arthur. Ela começou a caminhar em direção a eles. Seus passos eram pausados. O clique suave de seus saltos no polido piso de concreto ressoava como um toque fúnebre no salão silencioso. A cada passo que ela dava, Arthur sentia seu universo cuidadosamente construído desmoronar ao seu redor. Ele queria correr, agarrar Lívia e arrastá-la para as sombras, voltar 5 minutos fatais no tempo, mas estava paralisado,
imobilizado pelo avanço inexorável de sua esposa. Lívia olhou do rosto cinzento de Arthur para a mulher que se aproximava e a compreensão começou a nascer em seus olhos, seguido rapidamente pela sombra da traição. Arthur, quem é aquela? Antes que ele pudesse responder, Beatriz estava sobre eles. Ela parou a alguns passos, sua expressão ainda ilegível. Um leve e educado sorriso tocou seus lábios, mas não chegou aos seus olhos. Aqueles olhos estavam fixos em Lívia. Ela a olhou de cima a baixo, não de maneira crítica, mas com a curiosidade desinteressada de um biólogo examinando uma nova espécie. Notável, disse Beatriz, sua voz suave como seda, mas com um fio de aço temperado. Ela não estava falando com Arthur, estava falando com Lívia. Um trabalho verdadeiramente notável. Você deve ser Lívia Ribeiro. Lívia estava muda. Só conseguiu acenar com a cabeça. Sua mente atordoada. O olhar de Beatriz desviou-se para a grande tela atrás deles. Aquela em particular. Estação da Luz. Captura a energia desesperada e caótica das pessoas, se movendo em direções diferentes, todas presas sob o mesmo teto. Uma poderosa metáfora, você não acha? As palavras foram um bisturi habilmente manejado. Arthur sentiu o sangue gelar. Ela sabia. Ele não sabia como, nem desde quando, mas o subtexto de suas palavras era uma acusação clara e brutal. Finalmente ela voltou sua atenção para seu marido. O sorriso educado permaneceu, mas seus olhos estavam frios, duros e completamente implacáveis. Arthur, querido, disse ela, seu tom leve e conversacional, como se o tivesse encontrado por acaso no clube de campo. Eu não esperava vê-lo aqui. Pensei que você tinha aquele jantar tardio com os investidores de Singapura. A mentira pairou no ar entre eles, patética e transparente. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sua garganta era um deserto. O olhar de Beatriz voltou-se para Lívia, um piscar de olhos tão breve que foi quase imperceptível. Um vislumbre de algo. Piedade? Desprezo? Cruzou suas feições. Você tem um talento singular, senhorita Ribeiro, disse ela, sua voz baixando para um sussurro, mas ressoando no espaço com perfeita clareza. Meu marido sempre teve bom olho para o potencial bruto. Então ela deu as costas para Lívia, ignorando-a completamente, como se ela já não estivesse lá. Sua atenção focou-se inteiramente em Arthur agora, seu sorriso se apertando uma fração. Meu motorista está esperando, disse ela, sua voz uma ordem disfarçada de sugestão. Temos coisas para discutir, não é? Arthur olhou do rosto cor de chumbo de sua esposa para o de Lívia, que agora era uma máscara de confusão, dor e horror incipiente. A escolha não era uma escolha, era uma intimação. Eles o pegaram e agora ele estava sendo chamado a julgamento. Ele deu a Lívia um último olhar fugaz, um pedido de desculpas patético e silencioso, antes de se virar e seguir sua esposa em direção à porta, caminhando para os escombros de sua vida. O clique dos saltos de Beatriz no chão foi o único som, uma marcha constante e rítmica que o tirava de seu mundo secreto e o levava para a luz fria e implacável da verdade. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias cheias de reviravoltas inesperadas como esta. A viagem de volta ao penthouse na Avenida Faria Lima transcorreu em um silêncio tão profundo que era quase uma força física. Arthur sentou-se rigidamente no estofamento de couro do Rolls Royce, o aroma do perfume de jasmim de Beatriz enchendo o espaço confinado, um aroma que um dia lhe pareceu inebriante, agora sufocante.
Ele olhou pela janela as luzes borradas da cidade, o mundo vibrante do qual acabara de ser arrancado, sentindo-se como um prisioneiro a caminho de sua própria execução. Beatriz não olhou para ele. Estava perfeitamente composta, com as mãos cruzadas no colo, o olhar fixo na estrada, como se fosse apenas uma passageira em sua viagem noturna. Não houve gritos, nem lágrimas, nem recriminações. Sua calma era 1000 vezes mais perturbadora do que qualquer explosão. Era a calma da certeza absoluta de uma decisão já tomada. Quando chegaram, o porteiro, Miguel, o saudou com sua deferência habitual, mas Arthur podia sentir os olhos curiosos do homem sobre eles, percebendo a tensão glacial que irradiava do casal. Eles subiram no elevador privativo até a cobertura no mesmo silêncio sufocante. No momento em que as portas do elevador se abriram para seu foyer privado, Arthur soube que não havia escapatória. Ele seguiu Beatriz até a ampla sala de estar. Ela acendeu uma única luminária, projetando longas e dramáticas sombras pelo cômodo. Ela tirou o trench coat, pendurando-o em uma cadeira com um movimento fluido e pausado. Por baixo, usava um simples e elegantemente confeccionado vestido reto. Como sempre, parecia impecável. Ela foi até o bar, dando-lhe as costas. O tilintar do gelo contra o cristal soava anormalmente alto no apartamento silencioso. "Whisky?" perguntou ela, sua voz monótona. Não era uma pergunta. "Sim", ele conseguiu grasnar. Ela serviu 2 doses, deu uma a ele. Seus dedos roçaram os dele e sua pele estava gelada. Ele tomou um grande gole, o licor queimando um agradável caminho pela garganta, mas não fez nada para acalmar a febril martelada em seu peito. Finalmente ela falou: "Você acha que eu sou uma tola, Arthur?" A pergunta foi tão direta, tão desprovida de emoção, que o pegou de surpresa. "Beatriz, eu..." "Posso explicar." Ela soltou uma risada curta e aguda, um som completamente desprovido de humor. "Explicar? Ah, tenho certeza que pode. Você é muito bom em explicar coisas. Os jantares tardios, as viagens de fim de semana, o interesse repentino e apaixonado pela cena artística do centro. Você está explicando há 6 meses. O que eu quero saber é: você realmente achou que eu era tão estúpida, tão complacente, que não perceberia? 6 meses? As palavras o atingiram como um soco físico. Ela sabia. Por 6 meses, toda a aventura que ele acreditava ser seu mundo secreto havia sido uma peça de teatro interpretada para uma plateia de um só. "Como? Como você soube?" Ela tomou um gole delicado de seu whisky. "Você é descuidado, Arthur. Você se acha esperto, mas é um clichê. O segundo celular, o extrato do cartão de crédito de uma loja de arte no centro, o cheiro de terebintina na gola de sua jaqueta. Foi pateticamente fácil. Eu contratei um homem muito discreto e muito caro, chamado Sr. Vasconcelos, para confirmar. Ele tem documentado seu pequeno programa de mentoria nas últimas 24 semanas. Tenho fotos, cronogramas, recibos de cada jantar tailandês barato que vocês compartilharam no estúdio dela." Ela apontou vagamente para uma elegante escrivaninha de mogno em um canto. "O relatório completo está na gaveta superior, se quiser revisá-lo. É bastante minucioso." Arthur sentiu-se tonto. O chão pareceu inclinar-se sob seus pés. Ele estivera vivendo em um paraíso de tolos, pensando que estava no controle, enquanto ela estivera observando cada um de seus movimentos, reunindo provas como um promotor construindo um caso. "Por quê?" sussurrou ele. "Por que você não disse nada?" Desta vez seu sorriso foi genuíno, mas era algo arrepiante e predatório. "Porque, meu querido marido, minha raiva não era a coisa mais importante a ser considerada.
Os ativos da Montenegro Andrade S.A. são: nossas participações estão entrelaçadas em uma rede muito complexa e muito delicada. Um divórcio público e desordenado teria sido inconveniente. Eu precisava de tempo para proteger o que é meu. Ela se aproximou das janelas do chão ao teto e olhou para a paisagem urbana brilhante. Enquanto você brincava de ser o benfeitor de sua pequena artista, eu me reuni com meus advogados, meus consultores financeiros. Temos estado muito ocupados. Reestruturamos trusts, movemos ativos, criamos firewalls. O legado do meu pai, a fortuna Andrade, agora está completamente isolada da sua, intocável. Ele a olhou de horrorizado e contra todas as expectativas, impressionado. Esta era a mulher com quem ele se casara, não apenas a socialite elegante, mas a estrategista implacável. Ele havia esquecido quem ela era. A havia subestimado tão profundamente que era quase ridículo. E agora? Perguntou sua voz oca. Você se divorcia de mim. Você tira tudo de mim. O divórcio é inevitável, afirmou ela como se estivesse falando do tempo. Mas tirar tudo de você soa tão melodramático. Eu não preciso tirar nada de você, Arthur. Simplesmente preciso garantir o que sempre foi meu. Você, por outro lado... Ela se virou da janela para enfrentá-lo, seus olhos brilhando à luz da luminária. Cometeu um terrível erro, não apenas ao me trair, mas com quem você escolheu me trair. O que Lívia tem a ver com isso? Perguntou ele, um instinto protetor que ele não sabia que tinha se acendendo. A senhorita Ribeiro é uma ninguém do complexo da maré, disse Beatriz, sua voz pingando com desdém casual. Ela é um projeto, um caso de caridade, e você, meu marido, ligou seu nome a ela. Você financiou a exposição dela. Eles o viram entrando e saindo do estúdio dela. O senhor Vasconcelos foi muito minucioso. Você se tornou vulnerável de uma maneira que eu nunca faria. Ela colocou sua taça sobre um porta-copos com um clique decisivo. Amanhã de manhã, às 9 horas, meu advogado, Dr. Marcelo Guerra, apresentará os papéis. Suas contas corporativas serão congeladas, enquanto aguardam uma auditoria forense sobre a qual me dei ao trabalho de sugerir ao Conselho que pode haver algumas irregularidades financeiras em relação ao Fundo para Artistas Emergentes. Uma denúncia anônima, é claro. Seus ativos pessoais também ficarão emaranhados. Até o meio-dia de amanhã, você não conseguirá comprar uma xícara de café sem que isso seja registrado e examinado. Ela caminhou em direção ao quarto principal. No limiar, ela parou e olhou para ele. Seu rosto, uma máscara de fria vitória. Você queria uma vida que parecesse real, Arthur. Apaixonada, bagunçada. Bem, parabéns. Você está prestes a conseguir uma. Espero que seja tudo o que você sonhou. Ela desapareceu no quarto, a porta se fechando atrás dela com um clique suave e final. Arthur ficou sozinho na sala de estar, silenciosa e sombria, a taça de uísque pesada em sua mão, todo o peso de sua ruína caindo sobre ele. Ele não só foi pego, ele foi superado, foi derrotado e desmantelado sistematicamente pela única pessoa que fora tola o suficiente para acreditar que poderia enganar. A manhã seguinte foi uma descida ao pesadelo que Arthur havia criado. Ele acordou no sofá da sala com o pescoço rígido e o gosto amargo de uísque rançoso na boca. Beatriz já havia partido. Não havia bilhete. O único sinal de sua presença era o fraco cheiro de seu perfume flutuando no ar, um lembrete fantasmagórico da vida que havia se estilhaçado irrevogavelmente. Ele tomou um banho e se vestiu no piloto automático. Sua mente um frenesi de cenários de controle de danos. Ele tinha que ligar para seu advogado, Roberto. Tinha que se antecipar a isso. Beatriz estava emocional,
estava atacando. Ele poderia raciocinar com ela, conter isso. Sua primeira ligação foi para seu banco. Ele tentou fazer uma grande transferência para uma conta privada, um plano de segurança. A transação foi negada. Ele ligou para seu private banker, um homem com quem jogava golfe a cada 2 quintas-feiras. Arthur, bom dia, disse o banker. David, sua voz incomumente tensa. Escute, surgiu algo. Recebemos uma ordem judicial esta manhã. Um congelamento temporário de todas as suas contas pessoais e corporativas enquanto aguardam uma revisão. Receio que estou de mãos atadas. O sangue de Arthur gelou. Beatriz não estava blefando, era real, estava acontecendo. Seu celular tocou. Era o presidente de seu conselho, Horácio Salles, um homem cujo respeito ele havia conquistado por 2 décadas. Arthur, a voz de Horácio era sombria. Acabei de falar com a equipe jurídica da Beatriz. Eles fizeram algumas acusações muito sérias: desvio de fundos, apropriação indevida de fundos corporativos para uso pessoal. Estão falando do Fundo para Artistas Emergentes. Convocamos uma reunião do Conselho para esta tarde. Recomendamos fortemente que seu consultor jurídico esteja presente. A linha caiu. O pânico, frio e agudo, arranhou sua garganta. A apropriação indevida. Era uma bolsa, uma dedução fiscal legítima através de uma fundação. Mas ele sabia como pareceria. Um fundo secreto usado para financiar sua amante. Beatriz não estava apenas se divorciando dele, ela estava sistematicamente destruindo sua reputação, sua carreira, sua própria identidade. Ele ligou para seu advogado, Roberto, e explicou a situação em um monólogo apressado e frenético. A resposta de Roberto não foi reconfortante. Arthur, você tem que entender que a equipe jurídica de Beatriz é liderada pelo Dr. Guerra. Ele não é um advogado de divórcio, ele é um tubarão. É um litigante corporativo que desmantela empresas para viver. Isso não é uma disputa doméstica. Isto é uma aquisição hostil da sua vida. Então ele tentou ligar para Lívia. Precisava avisá-la, dizer-lhe para se esconder, para não dizer nada. O telefone foi direto para a caixa postal. Ele tentou novamente. Caixa postal. Um novo e terrível pensamento deslizou em sua mente. Beatriz a havia encontrado? A havia ameaçado? A havia subornado? Ele saiu do edifício lático, seu lar, que agora parecia um país estrangeiro, e pegou um táxi para o centro. Pagou em dinheiro, as notas em sua carteira, sentindo-as de repente finitas, preciosas. A cidade que antes lhe parecia seu reino, agora parecia hostil. Seus imponentes edifícios projetando longas e juizosas sombras. Quando chegou ao armazém, o grande portão industrial do estúdio de Lívia estava fechado. Ele chamou. Então bateu com o punho no metal frio. Lívia, sou eu. Abra a porta. Não houve resposta. Ele tentou a maçaneta. Estava trancada. Ele colou o rosto na janela suja ao lado da porta, abotoando as mãos para bloquear o brilho. O estúdio estava escuro. Parecia vazio. Uma onda de pavor o invadiu. Ela havia fugido? Teria ido embora da cidade, assustada pela mulher terrivelmente composta que apareceu na noite passada? Ele estava prestes a se virar derrotado quando seu celular vibrou. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. Me encontre. A cafeteria na esquina da Rua do Prado com a Rua Huertas. 15 minutos. Venha sozinho. Tinha que ser ela. Um alívio agudo e repentino o invadiu. Ele poderia consertar isso. Ele poderia explicar. Ele cuidaria dela, a protegeria. Ele ainda tinha contas no exterior, recursos que Beatriz não conhecia. Eles poderiam desaparecer. Começar de novo em outro lugar. O pensamento era loucura,
mas era uma tábua de salvação. Ele caminhou as poucas quadras até a cafeteria designada, um lugar da moda com paredes de tijolos à vista e cheiro de expresso queimado. Ele escaneou o salão lotado e a viu em uma cabine no fundo, encolhida sobre uma xícara de chá. Ela usava óculos de sol e um moletom, sua personalidade vibrante completamente oculta. Ele se escorregou para o banco em frente a ela. Lívia, graças a Deus, eu estava tentando te ligar. Você está bem? Ela não levantou o olhar, apenas encarou sua xícara. Minha vida acabou, Arthur. Não acabou, disse ele, estendendo a mão pela mesa para tocar a dela. Ela se encolheu e se afastou. Não me toque, disse ela, sua voz plana, desprovida do calor a que ele estava acostumado. O galerista me ligou hoje de manhã. Ele está cancelando o resto da exposição. Aparentemente, o benfeitor anônimo retirou todos os fundos. Os críticos que deveriam fazer as resenhas da exposição se retiraram misteriosamente. Meu nome é Lama antes mesmo de ter se formado. Eu vou resolver isso, eu prometo, disse ele, sua voz desesperada. Isto é apenas minha esposa. Ela está tentando me machucar através de você. Eu te darei dinheiro. Podemos ir embora. Dinheiro? Finalmente, ela levantou o olhar e seus olhos, mesmo por trás dos óculos escuros, estavam cheios de uma fria fúria que ele nunca tinha visto antes. Você acha que isto é por dinheiro? Eu confiei em você. Pensei que acreditava em mim, na minha arte, mas eu era apenas um brinquedo para você. Uma maneira de se sentir jovem e importante de novo. Eu era seu potencial bruto. Ela cuspiu as palavras, as mesmas palavras que Beatriz havia usado. Isso não é verdade, Lívia. Eu te amo. As palavras soaram ocas, mesmo para seus próprios ouvidos. Ela soltou uma risada amarga. Amor, você não sabe a primeira coisa sobre isso. Você só usa as pessoas. Você me usou como uma fuga, e sua esposa está me usando para punir você. Eu sou apenas um peão no seu doentio jogo de gente rica. O que você quer que eu faça? Suplicou ele. Ela respirou fundo e, quando voltou a falar, sua voz estava firme, calculada. Você me fez promessas, Arthur. Você me disse que me ajudaria a construir uma carreira. Você me disse que cuidaria de mim. Bem, a carreira se foi, então agora você vai cuidar de mim. Vou cuidar, disse ele aliviado. O que for. Quanto? Não é tão simples, disse ela, tirando um pequeno gravador de áudio do bolso e colocando-o sobre a mesa entre eles. Durante os últimos 4 meses eu gravei nossas conversas no estúdio. Arthur olhou para o pequeno dispositivo preto como se fosse uma serpente venenosa. Tudo, sussurrou ele. Tudo, confirmou ela. Você falando sobre os membros do seu conselho, seus negócios com informação privilegiada. Você falando sobre como você move dinheiro para evitar impostos. Você falando sobre sua vida vazia e miserável com sua esposa. Está tudo aí. Comecei a fazer isso para minha própria proteção. Eu tinha a sensação de que um homem como você, com uma vida como a sua, era perigoso. Acho que eu estava certa. Este foi o primeiro revés, o primeiro sinal de que Lívia não era a artista ingênua que ele pensava. Ela era uma sobrevivente. O que você vai fazer com isso? Perguntou ele, sua voz mal audível. Isso depende de você, disse ela, seu tom se tornando aço. Sua esposa pode ter congelado suas contas, mas você é um homem engenhoso. Você tem dinheiro que ela não sabe. Eu quero 5 milhões de euros em uma conta não rastreável até o final da semana. Caso contrário, este pequeno gravador, juntamente com a transcrição, será enviado ao New York Times, à CNN e, é claro, uma cópia será enviada ao advogado de Beatriz, o Dr. Guerra. Arthur olhou para ela.
para esta mulher. Ele achou que conhecia esta mulher. Achou que a amava e viu uma completa estranha. Lívia não era uma vítima nesta história. Ela era uma jogadora e ele acabara de ser duplamente hackeado. Ele estava encurralado não apenas entre sua esposa poderosa e sua carreira arruinada, mas agora pelas ambições da mesma mulher que ele escolhera como sua fuga. Seu desmoronamento foi total. Ele era um homem com inimigos por toda parte e aliados em lugar nenhum. Você acha que Lívia estava justificada em suas ações? Ou ela foi tão manipuladora quanto Beatriz? Comente seu ponto de vista. Lívia observou o rosto de Arthur desmoronar. Ela viu o choque, a traição, o horror incipiente. Uma parte dela, a parte que realmente se importava com ele, sentiu uma pontada de arrependimento. Mas foi rapidamente extinta pelo pragmatismo frio e duro que a vida lhe havia ensinado. Ela não era uma herdeira de sangue azul como Beatriz, que podia travar uma guerra com exércitos de advogados e contadores. Ela era uma garota da comunidade da Maré, cujos únicos ativos eram seu talento e sua inteligência. Arthur e sua esposa haviam ameaçado destruí-la primeiro. Agora, ela seria forçada a usar o segundo. Ao sair da cafeteria, sentiu um tremor nas mãos. A reação tardia da adrenalina. Ela colocou o capuz, desaparecendo entre a multidão anônima do meio-dia no bairro de Higienópolis. Isto não era o que ela queria. Ela nunca tinha sido uma chantagista, uma intrigante. Ela se apaixonara genuinamente por Arthur, ou pelo menos pela versão dele que conhecera em seu estúdio. O homem reflexivo e melancólico que parecia mais interessado em sua alma do que em sua própria carteira de ações, mas a noite anterior havia removido todas as ilusões. No momento em que Beatriz de Vasconcelos saiu daquele Rolls Royce, Lívia entendeu o jogo em que estava metida. Ela não era uma parceira, era uma responsabilidade. O primeiro instinto de Arthur não tinha sido protegê-la, mas seguir docilmente sua esposa, deixando-a sozinha entre os escombros de sua própria estreia. Ele a abandonara sem um segundo olhar. Aquele único ato havia cauterizado qualquer amor que ela pudesse ter sentido, substituindo-o pela compreensão arrepiante de que ela estava completa e absolutamente sozinha. As gravações haviam começado por instinto, um lampejo de autoconservação. 4 meses antes, Arthur havia reclamado de um acordo que deu errado. Ele falou com cruel indiferença sobre um sócio comercial que ele havia arruinado, detalhando a destruição financeira do homem com um ar distante que a assustou. Foi a primeira vez que ela viu o predador sob o mecenas. Naquela noite, ela comprou o pequeno e discreto gravador digital. Disse a si mesma que era uma apólice de seguro, um pequeno segredo para igualar as condições, em um mundo onde ela não tinha poder. Nunca pensou que teria que usá-lo. De volta ao seu estúdio agora escuro, ao qual havia acessado por uma escada de incêndio traseira, ela voltou a ouvir as gravações. Estava tudo lá. Arthur, sua voz lubrificada por uísque caro, gabando-se de uma conta nas Ilhas Cayman, que usava para manter as coisas em ordem. Arthur zombando de Horácio Salles, seu próprio presidente do conselho, como um velho tolo que não via além dos relatórios trimestrais e as partes mais incriminatórias. Arthur detalhando um esquema para vender ações de um concorrente com base em informação privilegiada que havia obtido em um torneio de golfe beneficente, algo que ela sabia que era mais do que vergonhoso. Era um crime federal. A aposta dela era esperada. Ela sabia que Arthur estava encurralado, mas um animal encurralado é perigoso. Ele poderia desafiá-la. Ele poderia até tentar machucá-la. Mas que opção ela tinha?
Beatriz já havia destruído sua carreira incipiente. Sem o dinheiro e a influência de Arthur, o mundo da arte fecharia as portas em seu rosto. Ela voltaria a servir mesas, seus sonhos virariam cinzas. 5 milhões de euros não eram apenas um salário, era uma chance de escapar, para recomeçar em outro lugar, talvez Paris ou Florença, onde seu nome não estivesse ligado ao escândalo sórdido de um bilionário. Era liberdade. Ela passou os 2 dias seguintes em alerta máximo, vivendo de café e medo. Ela arrumou uma pequena mala, pronta para fugir a qualquer momento. Transferiu os arquivos de áudio para múltiplas contas, seguras na nuvem, e para um pendrive que usava em uma corrente ao redor do pescoço. No 3º dia, Arthur a contatou. Outra mensagem de texto de um telefone descartável. As instruções eram frias e clínicas. Zurique, sexta-feira. Credit Suisse na Paradeplatz. Pergunte pelo Sr. Baumann. Use a frase-chave. Os pardais voam para o sul no inverno. Uma conta seria aberta em seu nome. Assim que a transferência fosse confirmada, espero que as gravações sejam destruídas. Ela estava cumprindo. O alívio foi tão imenso que quase dobrou seus joelhos. Mas um arrepiante segundo pensamento a seguiu. Zurique era o território dele, um lugar de contas numeradas e homens discretos que resolviam problemas. Seria um pagamento ou uma armadilha? Ela não podia voltar atrás agora. Reservou uma passagem só de ida para Zurique, usando um cartão de crédito que estava disposta a descartar. Não contou a ninguém para onde estava indo. Enquanto arrumava a mala, seus olhos pousaram na grande tela não vendida da Estação da Luz. A pintura que representava tanto seu maior triunfo quanto sua queda definitiva. Por um impulso repentino, ela pegou um estilete e cortou cuidadosamente a tela do seu chassi de madeira. Ela a enrolou, protegendo-a com plástico bolha, e a deslizou em um longo tubo de papelão. Era a única coisa que ela queria levar dessa vida. Era um lembrete de seu talento e do preço de confiar no homem errado. Sua determinação endureceu. Isto já não era apenas por dinheiro, era por justiça. Arthur e Beatriz de Vasconcelos viviam em um mundo sem consequências, um mundo onde pessoas como ela eram apenas danos colaterais em suas guerras matrimoniais. Beatriz pensou que havia vencido, que havia extirpado com sucesso a ninguém da maré de sua vida. Mas ela a subestimara. Assim como Arthur, Lívia tomou uma decisão final. Era arriscada, mas era o certo. Ela fez uma cópia de uma gravação específica, aquela que detalhava o uso de informação privilegiada. Ela a colocou em um envelope almofadado, endereçado não à mídia, mas à divisão de execução da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, em São Paulo. Ela escreveu uma breve carta de apresentação anônima. Ela não a enviaria ainda, ela a aguardaria. Era sua segunda apólice de seguro, mais poderosa. Arthur estava dando a ela o dinheiro para comprar seu silêncio. Mas ela era uma mulher que havia aprendido que o verdadeiro poder não reside no que lhe dão, mas no que você escolhe reter. Enquanto viajava no táxi para o aeroporto de Guarulhos, com o tubo de papelão contendo sua pintura no assento ao lado, Lívia Ribeiro sentiu uma sensação de sombria determinação. Ela não era mais a frágil artista de Arthur, nem a patética vítima de Beatriz. Era uma mulher prestes a cobrar o que lhe era devido, à sua maneira. O jogo estava em andamento e ela pretendia vencer. O lobby do banco privado do Credit Suisse em Zurique era um caminho de tons opacos e dinheiro antigo. Lívia, vestida com um simples, mas elegante terno de calça preto que havia comprado especificamente para a ocasião, sentia-se a um mundo de distância de seu estúdio salpicado de tinta.
Ela se aproximou da polida escrivaninha de mogno e proferiu a frase-chave ridícula a um homem suíço de aparência severa. Sem um vislumbre de emoção, ele a levou para um escritório privado. O Sr. Bauman era um homem corpulento e careca que lhe ofereceu água e um prato de biscoitos com eficiência praticada. A transação foi assustadoramente simples. Papéis foram assinados, um passaporte escaneado e assim foi aberta uma conta com 5 milhões de francos suíços em seu nome. A transferência, garantiu ele, estava completa. Ao sair na Paradeplatz, o ar fresco suíço parecia elétrico em sua pele. Ela sentiu a primeira verdadeira sensação de liberdade em meses. Ela conseguiu. Ela sobreviveu. Ela pegou seu celular descartável e enviou uma última mensagem de texto para o número de Arthur. Feito. Como prometi, os arquivos estão sendo excluídos. Em seguida, ela partiu o telefone ao meio e o jogou em uma lixeira pública. Ela não tinha intenção de excluir os arquivos, é claro. Aquela era sua influência, seu escudo. Mas Arthur acreditaria que ela o havia feito. Enquanto isso, em São Paulo, Arthur Montenegro era um homem à deriva entre as ruínas de seu império. O conselho o havia forçado a tirar uma licença indefinida. Seu acesso à empresa que ele havia construído foi revogado. Seus amigos e colegas, que antes clamavam por sua atenção, agora evitavam suas ligações. Ele era um pária, isolado em uma suíte de hotel, pagando com o que restava de seu dinheiro acessível. Ele recebeu a mensagem de texto de Lívia com um amargo sentimento de alívio. Pelo menos um de seus problemas estava resolvido. Agora, ele só tinha que lidar com a formidável máquina legal que Beatriz havia desencadeado sobre ele. O confronto final ocorreu uma semana depois, não em um tribunal, mas na estéril sala de conferências com paredes de vidro do escritório de advocacia do Dr. Guerra. Arthur estava lá com seu advogado, Roberto. Beatriz sentou-se à frente deles, flanqueada pelo próprio Guerra. Ela parecia serena, poderosa em todos os sentidos, uma vencedora. Minha cliente está disposta a oferecer um acordo, começou Guerra, sua voz suave e confiante. Dadas as circunstâncias, a flagrante violação de confiança, o dano potencial ao nome da família Vasconcelos Andrade e a clara evidência de apropriação indevida de ativos matrimoniais para suas atividades extracurriculares, acreditamos que nossos termos são mais do que justos. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Roberto a abriu e seu rosto ficou pálido ao ler. Isto é tudo, gaguejou Roberto. Estão pedindo o penthouse, a fazenda em Campos do Jordão, sua carteira de ações, suas ações com direito a voto. Eu não peço, corrigiu Beatriz, falando pela primeira vez. Estou tomando o necessário para garantir o legado da minha família, da mancha das indiscrições do seu cliente. A ele restarão a holding em Delaware e o apartamento em Maceió. É o suficiente para viver até confortavelmente, mas seu tempo nesta cidade, neste nível, acabou. Arthur sentiu uma onda de raiva desafiadora. Você não pode fazer isso, Beatriz. Eu construí aquela empresa e a financiei. Ela rebateu, sua voz perigosamente calma. Não vamos esquecer que o capital inicial da minha família e minhas conexões foram a base de tudo o que você construiu. Você foi o arquiteto, Arthur, mas eu fui os alicerces. E os alicerces podem permanecer muito depois que uma estrutura defeituosa foi demolida. Foi então que Guerra jogou a carta trunfo de Beatriz. Este foi o giro final e devastador que ela havia guardado na reserva. Além disso, continuou Guerra, em nossa análise do Fundo Montenegro para artistas emergentes, descobrimos algo mais preocupante do que uma simples infidelidade.
encontramos um padrão de pagamentos que coincidia perfeitamente com certas operações no mercado de ações. Parece que seu cliente estava usando a artista, a senhorita Ribeiro, não apenas como amante, mas como um mula, canalizando dinheiro através de suas contas, que provavelmente estava vinculado à informação privilegiada. Arthur olhou para ela atônito. Era uma mentira brilhante e viciosa. Ele nunca havia envolvido Lívia em seus negócios financeiros, mas Beatriz havia encontrado os registros de suas vendas, a descoberto e os cronometrado com seus pagamentos pelo estúdio e materiais de Lívia. A evidência circunstancial era condenatória. Isso é loucura, farfalhou Arthur. Ela não teve nada a ver com isso. Talvez, disse Guerra com um fino sorriso, mas um promotor federal pode estar muito interessado em explorar a conexão. Uma investigação desordenada da CVM, possível tempo de prisão, seria muito desagradável. Ela se inclinou para a frente. Você pode assinar o acordo. Nós vamos embora. Beatriz obtém o que lhe é devido, e esta infeliz questão com a pista para a CVM que planejávamos dar simplesmente desaparece. Era chantagem, pura e simples. Ela o havia encurralado completamente. Ele estava preso. Ele olhou para Beatriz, para a mulher com quem havia compartilhado a cama por 20 anos, e viu uma estranha mais impiedosa do que qualquer predador corporativo que ele havia enfrentado. Derrotado, ele assentiu para seu advogado. Me dê a caneta. Ele assinou a obra de sua vida, seu nome, seu mundo inteiro. 3 meses depois, Beatriz de Vasconcelos estava na capa da revista Forbes, aclamada como a CEO astuta que havia recuperado o controle da Montenegro Andrade. Ela a havia renomeado como Grupo Andrade Global e a havia colocado em um futuro mais estável. Ela nunca pareceu mais poderosa. Arthur vivia no apartamento em Maceió, uma sombra do que foi. Suas ligações para o conselho não foram atendidas. Seu nome era uma nota de rodapé na história da empresa que ele fundou. E em Florença e Tepoztlán, Lívia Ribeiro alugou um magnífico estúdio com vista para o norte, com o último de seu dinheiro do acordo. O resto foi investido, administrado por um banqueiro discreto e conservador que a conhecia apenas como a senhorita Ribeiro, uma investidora privada. Ela enviou o envelope para a CVM no dia em que o dinheiro foi liquidado em Zurique. Ela não sabia se algo havia resultado disso e não se importava. Não se tratava mais de vingança. Tratava-se de fechar uma porta. Ela desenrolou a grande tela da Estação da Luz e a esticou sobre um novo chassi. A energia caótica e desesperada da peça não parecia mais uma metáfora para a cidade, mas sim um retrato de uma vida da qual ela mal havia escapado. Ela pegou um pincel, o mergulhou em tinta branca e começou a pintar sobre toda a tela, apagando o passado. Era hora de criar algo novo, algo completamente seu. O acerto de contas havia terminado e, para os 3, um novo capítulo incerto acabara de começar. E assim, o mundo brilhante de Arthur Montenegro desmoronou, não com uma forte explosão, mas com os cliques discretos e deliberados dos saltos de uma mulher sobre um piso de mármore. Ele pensou que tinha o controle, um mestre de 2 mundos, mas era meramente um peão em um jogo jogado por 2 mulheres que ele subestimou fatalmente. Beatriz, a esposa que ele traiu, provou ser uma rainha que vinha planejando seu contra-ataque o tempo todo, enquanto Lívia, a amante que ele pensou que poderia controlar, mostrou ao mundo que a sobrevivência é sua própria forma de arte. Sua história é um lembrete arrepiante de que segredos são uma moeda e a dívida
sempre chega ao vencimento. No final, todos pagam um preço. O que você achou do movimento final de Beatriz? Lívia estava justificada em suas ações. O que o futuro reserva para Arthur? Deixe seus pensamentos nos comentários. Se você gostou desta história de amor, traição e vingança, por favor, dê um curtir, compartilhe com um amigo que goste de drama e certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para não perder a próxima história.